O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, queria iniciar essa reflexão voltando um pouquinho à profecia que a gente acabou de escutar, a profecia de Isaías, que fala sobre o reino da Assíria e diz assim: ai de Assur, vara da minha ira. Então, ao mesmo tempo que Deus fala da Assíria como um instrumento dele para mostrar para Israel que Israel não pode ficar longe de Deus, longe do seu Deus. Ao mesmo tempo, Deus diz: ai deles, eles praticam o mal porque eles não enxergam que são o meu instrumento para mostrar o caminho para Israel, mas sim agem confiando na própria força deles, dizendo: eu sou forte, eu sou esperto, eu conquisto todas as nações com uma grande facilidade. Então Deus ali promete que aquilo que foi para ele um instrumento também vai fracassar no seu intento, na sua soberba, na sua autossuficiência. Isso nos leva um pouco a contemplar o papel do mal na nossa vida. Existe esse grande mistério do mal, que muitas vezes até é um obstáculo para aqueles que não acreditam, que não creem em Deus, né? E que dizem aquele famoso raciocínio já dos filósofos gregos, né? Ou Deus pode nos poupar do mal, ou Ele não pode, né? Então, se Ele pode, mas a gente continua experimentando o mal, é porque Deus não é bom. Então aquele conceito do Deus infinitamente bom cai por terra. E se Deus não pode acabar com o mal, então Ele não é infinitamente poderoso, então o conceito de um Deus de poder infinito cai por terra, né? Um velho conhecido argumento do ateísmo, né? A respeito da relação de Deus com o mal. Se a gente olhar um pouquinho com mais atenção, a gente pergunta: como é que a gente chega a dizer que uma coisa é mal? É mal? O que é o mal? O mal, ele é uma coisa que existe em si mesma, ou ele é a falta de um bem, a ausência de um bem? Então a gente acaba, através da nossa reflexão, chegando à conclusão que aquilo que a gente chama de mal, na verdade não é nada, é simplesmente a ausência de um bem que deveria estar. E se a gente percebe o mal, é porque a gente tem consciência do bem, porque a gente vê o mal como a ausência dele. E se a gente tem uma consciência do bem, e se a gente sabe que uma coisa é um bem maior, outra coisa é um bem menor, então
de alguma forma a gente tem uma consciência de um bem infinito. Esse bem infinito é aquele que todos chamam de Deus. Então, às vezes, a própria experiência do mal, se a gente reflete nela, nos faz descobrir a existência desse bem infinito para o qual se volta o nosso coração e o nosso desejo. Mas sabendo tudo isso, a gente ainda pergunta qual é o papel do mal? E aqui, nessa profecia de Isaías, vem um pouquinho dessa resposta. Existe um limite para o mal. Deus não permite que o mal absolutamente destruidor chegue na nossa vida. Ele coloca um limite para o mal no mundo. Não permite uma destruição total, não permite uma volta total para o nada. E a medida é justamente aquilo. O que é que serve dentro do desígnio misterioso de Deus? O que é que serve para a nossa salvação? O que a gente pode aproveitar para a nossa salvação? E claro que o exemplo mais claro disso é a cruz. A gente olha para esse Filho eternamente amado do Pai, sofrendo e morrendo na cruz, parece que completamente submetido ao mal, completamente entregue na mão da maldade. E aquilo que realmente é um mal, porque a gente não pode dizer que a cruz foi uma coisa boa, no sentido de que a traição de Judas tenha sido boa, ou que as intrigas do Sinédrio ou a covardia de Pilatos são coisas boas. O mal é mal em qualquer momento. Mas Cristo mostrou que é mais forte que o mal e venceu o mal, justamente transformando tudo numa oferta de vida e entregando e oferecendo a sua vida por nós. Aquele momento em que parecia que o mal tinha a última palavra, na verdade a última palavra foi a palavra do amor, e o amor que recria todas as coisas, que transforma todas as coisas. Então, claro, dentro desse mistério tão grande do mal, e esse mistério está mais uma vez presente na nossa vida, na vida da sociedade, com essa pandemia, com todos esses mortos, com todas essas coisas que têm acontecido, né? A gente sabe que existe um limite imposto para ele. Não é a palavra final, o mal, a morte, não é a palavra final. A palavra final é a vitória do amor, que é mais forte do que a morte. E essa, irmãos e irmãs, é a nossa fé, é a nossa esperança. E é justamente esse mistério do reino que não é revelado aos grandes. Os grandes continuam aí com seus raciocínios, mas sim é revelado aos pequenos, porque toda aquela pessoa que acolhe o Evangelho com humildade, com simplicidade, com alegria, consegue também, vivendo em Cristo, transformar o mal na sua vida em bem, em amor, em oferta de vida, em graça e em céu. E aí, esse é o testemunho de todos os santos. Hoje a gente celebra São Boaventura, um santo dos primeiros anos do franciscanismo, que foi, ao contrário do que que eram os franciscanos no início, né? São Francisco não queria que os franciscanos estudassem, porque ele tinha medo que eles caíssem justamente
nessa soberba dos grandes, né, dos sábios, dos entendidos. Então, São Boaventura, ele soube ser um grande intelectual, talvez o maior intelectual da época dele, junto com Santo Tomás, de quem ele foi contemporâneo, mas ao mesmo tempo manter a simplicidade, a humildade do pequenino. E para São Boaventura o caminho supremo do conhecimento de Deus era o amor. Tudo tinha que passar pelo amor. O amor, ele era o acesso ao conhecimento mais profundo e mais completo de Deus. Então ele deixou esse caminho, essa via do amor como caminho intelectual. É uma perspectiva muito interessante, porque a gente costuma, nos nossos tempos cartesianos, né, colocar a razão para um lado e o amor por outro, o afeto por outro. E pelo contrário, Boaventura diz, não, o caminho, se você quer conhecer a Deus em profundidade, ama, se entrega ao amor, e o amor vai te ensinar todas as coisas. Que o amor hoje, irmãos e irmãs, no tempo de tanta calamidade, de tanto mal que a gente experimenta, nos ensine esse caminho do amor que consegue do mal tirar um bem supremo.